Salve, salve, turma ligada em mais um CearáCast, tudo bem com vocês? Eu sou o Samuel Conrado e estamos começando mais um episódio em que vamos abordar o futuro do Alvinegro de Porangabuçu, de um assunto que eu particularmente gosto pra caramba, que é pra falar sobre a base. E o Ceará, neste ano de 2023, não deixou a desejar. Ao meu lado, tô aqui com o Vladimir Marques mais uma vez. Grandíssima satisfação ter você aqui de volta, Vlad. Satisfação é minha, Samuca. Estamos aqui. Realmente também gosto muito de debater sobre a base. Vai ser muito interessante o nosso CearáCast, Samuca. E é isso, hoje nós vamos trazer um convidado especial de um cara que sabe só tudo sobre a base alvinegra e ele também faz parte importante nesse processo de amadurecimento de atletas, de jogadores revelados na base do Ceará e deste ano dourado que o Ceará teve nas categorias de base. Sandro Queiroz, satisfação ter você aqui, cara, como é que você tá? Boa tarde, Samuel. Boa tarde, Vladimir. Satisfação é nossa. Obrigado pelo convite. Vamos lá, conversar um pouquinho. Você já jogou a responsabilidade aí, sabe tudo de base, não é assim não. Sabe tudo um pouco mais, né, cara? Eu gosto sempre, Sandro, de pesquisar sobre a pessoa que a gente vai trazer aqui. E você tem um currículo bem agradável, assim, pro torcedor do Ceará, né? Você é formado em Ciências Econômicas pela Unifor, tem formação em Gestão Desportiva em Futebol pela Consultoria Esportiva WS e também formação em Gestão de Clubes de Futebol, né? Pelo IFCE, pelo Instituto Federal Cearense do Ceará, né? Isso. Queria saber de você, primeiro, quem é o Sandro Queiroz, que é hoje o gerente de futebol das categorias de base do Ceará? Essa pergunta aí, eu fui num outro podcast e o rapaz perguntou quem é o Sandro. Eu disse, rapaz, o Sandro é um cara extremamente chato. Cobra demais, os árbitros adoram ele, para não dizer o contrário, mas com um coração gigante. E Samuel, o Sandro é um cara simples, um cara que cobra mesmo, é um cara chato, como eu te falei. E eu acho que no futebol e na vida da gente, sem cobrança não há resultado, tá? Sim. E a gente exerce uma função na formação, né? Que a gente precisa educar. Muitas vezes, né? Muitas vezes o atleta, a educação que ele tem é no clube. Ele vem de casa sem nenhum tipo de referência. Então, a gente procura exercer esse papel. Eu tenho um filho de 18 anos, tenho um outro de 28 anos. Então, a gente procura exercer esse papel de educação, às vezes dando uns carões e tal. E, assim, simplificadamente, o Sandro é isso. Legal demais, né, cara? E a gente fica sempre na dúvida como é que essas pessoas chegaram no Ceará. Como foi que o Ceará fez o convite a você? Como foi que você topou encarar o desafio de estar à frente dessa pasta tão importante que é as categorias de base, que rola tanta cobrança também para vocês? É verdade, o futebol em todos os setores ele tem cobrança. Eu estava trabalhando no governo do estado do Acre. Fui em 2018 trabalhar no Ministério Público, na parte administrativa. Acabei trabalhando 2 meses e fui para a Secretaria de Esportes. E em 2019, voltando a Fortaleza passar férias, o ex-presidente do clube me convidou para assumir a gerência de futebol da base. Uhum. E aí eu topei esse desafio. A gente já conhecia um pouco, né, de trabalhos outros lá, com o Anderson Batatais, o Mazinho, que são meus amigos. E a gente topou esse desafio e graças a Deus a gente vem tendo relativo sucesso aí. Isso é legal, né, cara? Eu fico me perguntando sobre essa questão de base, porque a pressão que existe interna é muito grande, né, cara? E como é que foi que iniciou esse processo de futebol? Você é cearense ou é acriano? Eu sou acriano. Sim. Né? Eu vim morar em Fortaleza em 82, meu pai veio transferido para cá. Uhum. Meu pai era policial federal e aí eu fixei residência aqui, né? Uhum. Eu tinha uma breve passagem assim no Ceará em 96 ou 97 com o ex-presidente Evandro na reestruturação do clube. 97? Foi em 96, 97 que o Evandro foi diretor de futebol, depois virou presidente. 2007, desculpa. 2007. Desculpa, 2007. E a gente passou assim muito rápido, assim, ajudando o clube de outra maneira. E aí eu segui minha vida, né, com alguns negócios que a gente tinha na particular. E aí depois deu certo essa vinda em 2019 como gerente da base. A gente seguiu em outros setores e acabou voltando ao clube.
Sandro, eu acho que a categoria de base é muito importante porque é o futuro do clube, né? Como o Samuel falou, abordando a abertura do Ceará Cash. E a gente sabe que o Ceará, ele precisou se estruturar bastante para ter a categoria de base que tem hoje. Né? Eu lembro, nessa época de 2007 que você falou, eu já era repórter, eu cobri o Ceará para outros veículos, e eu lembro da dificuldade que o Ceará tinha na categoria, né? De estrutura, de Não tinha CT, né? captação, não tinha o CT, né? O CT é relativamente novo. Os profissionais faziam o que era possível para a estrutura que o Ceará tinha. E o Ceará hoje tem uma das melhores bases do Nordeste, das maiores estruturas do Nordeste. Então, a gente sabe, aumenta a responsabilidade pelo tamanho que o clube virou. Mas eu te digo, os investimentos que o Ceará tem, ou que o Ceará fez, já são suficientes. A base do Ceará hoje em dia, de estrutura, de profissional, ela já é uma base que já se equipara com os clubes maiores do Brasil, né? Porque o Ceará é uma referência no Nordeste. O Ceará é um clube formador, já foi eleito com uma das melhores categorias de base do Nordeste, eu acho que a melhor, né? Nos últimos anos, né, Samuel? Então eu te pergunto, hoje o Ceará como estrutura de profissional, de pessoas, estrutura física, como é que você classificaria a base do Vozão hoje? Vladimir, eu costumo falar que base, todo dia você tem que melhorar, né? Nós hoje, eu te garanto que nós somos ali top 10 base a nível de estrutura Brasil. A gente conhece outras estruturas, a gente tá ali entre as 10, 12 estruturas do país, tá? E essa questão de melhorar, ela vem sendo feita na gestão passada, agora com o presidente João Paulo, mesmo com descenso, mas a gente não deixou de investir. Por exemplo, foram feitos 2 campos com a compra do CT, mas foram construídos depois 2 campos, agora recentes. Tinha um campo lá, o campo 4 era só um terrão, foi na gestão do presidente Robson de Castro, ele construiu mais um campo, e veio o campo sintético, que tem mais ou menos um ano, que foi um ganho assim muito importante, porque na época de chuva a gente ficava, não era que impedido de treinar, mas os campos ficam muito alagados, alguns, né, você Sim. poupar o gramado, aí você treina no sintético. Então, o clube nunca deixou de investir na base. Claro que a maior dificuldade que a gente tem hoje nas categorias de base do estado, eu vou incluir aqui até o Fortaleza, é o nível de jogos, tá? Os jogos que a gente tem de nível são os jogos do brasileiro. Uhum. Você enfrenta os maiores clubes do Brasil se você tiver entre os 20 do ranking. O Ceará hoje ainda está entre os 20. Então, são jogos desse nível. A Federação Cearense, ela melhorou muito o campeonato estadual. Muito mesmo. Ela se preocupa em melhorar a base no nível de enfrentamento. Mas a gente precisa melhorar os jogos assim. Os clubes precisam viajar mais. A gente precisa participar de competições fora do estado, afora o brasileiro que a gente já disputa. Isso aí daria um lastro maior na formação do jogador, entendeu? Porque você teria, você conheceria escolas diferentes, tá? Embora a gente jogue o brasileiro contra o Flamengo, contra o Corinthians, contra o Inter, contra o Atlético Paranaense, mas você conseguir fazer uma viagem internacional todo ano seria importante para você conseguir dar um lastro maior de formação para o atleta, para ele chegar mais preparado no profissional. Porque o atleta da base, ele nunca vai chegar 100% preparado. A gente tenta minimizar o máximo, né, os erros ali para ele chegar. Mas aí no profissional ele tem uma outra, né, ele tem que chegar lá um pouco mais preparado, mas ele nunca chega 100% preparado. É impossível. Porque cada treinador tem sua metodologia, o seu sistema de jogo, então o jogador às vezes não se adapta, então chega com alguns defeitos. É impossível ele chegar sem defeito. Você tenta diminuir isso aí. Isso, e nessa gestão das categorias de base do Ceará, precisa ter um gestor ali à frente, né? Você é o cara que trabalha diariamente na cidade de Vozão, é praticamente um clube dentro de um clube, né? São quantos funcionários hoje que existem lá na cidade de Vozão a serviço da base alvinegra? Quase 100 funcionários. 100 funcionários. Quase 100 funcionários, assim.
Tô te falando da parte manutenção, treinadores, da parte da nutrição, né? Aí nós temos o serviço social, que abrange a psicologia, assistente social. Então, a gente tem em torno ali de 80 funcionários ao todo. Tá? E contando com os garotos da base, quantas pessoas ficam alojadas lá na... Com os garotos, aí você tem um fluxo diário de mais ou menos 125 atletas diários. Alojados a gente tem 70 atletas. É diferente, né? Porque tem alguns que não são daqui do estado, aí tem essa questão do Ceará oferecer o alojamento, né? Como é Tem que alguns funciona? atletas que são da cidade, que não moram no alojamento. E tem alguns que são de fora, que tem que morar no alojamento, que não tem outra saída, né? E tem alguns atletas da cidade também, pela vulnerabilidade social, ele mora no alojamento. Sim. Tá? Aí tem um fluxo de outros atletas que moram na cidade, que vão todo dia, passam o dia no CT e vão embora ao final do dia. E esse ano a gente tá vendo um ano que foi vitorioso, né? De 4 títulos disputados no estadual, o Ceará conquistou 3, né? Aqui no nosso certame. Sub-13, Sub-17... Não, sub-13 nós perdemos. Sub-15, né? Nós ganhamos o 15, 15, 17 17 e o 20. e o 20. É. Então foram 3 categorias vitoriosas. Qual é a receita para esse ano vitorioso no Ceará? Cara, não tem receita. Aí é um trabalho a longo prazo. Eu costumo dizer que a base é um continuismo, né? Eu sempre repito isso porque as pessoas ficam achando que eu trabalho um ano, eu não tenho resultado, aí troca todo mundo. Isso não existe, né? A base ela tem um continuismo. A gente montou uma estrutura e uma metodologia de trabalho que mesmo a gente perdendo alguns profissionais, até para o rival mesmo, os que ficaram, alguns auxiliares que eram auxiliares técnicos, viraram treinadores, eles continuam com a nossa metodologia e a gente conseguiu esse ano ser um ano vitorioso. Nós fomos bicampeões sub-15, bicampeões sub-17 e campeão cearense sub-20. Nós tínhamos ganho o sub-20 em 2021, perdemos 22 muito por conta da Copa do Brasil, que se chocou muito. A Pague Menos ganhou merecidamente o campeonato. E esse ano a gente perdeu o bicampeonato do sub-13. Mas ano passado também foi um ano vitorioso. Sim. Então, eu reputo isso muito do continuismo do trabalho. Os profissionais que estão lá, os profissionais são bem capacitados, são entrevistados para trabalhar no Ceará, os profissionais da área técnica. Então, eu acho que isso não é receita, mas é o que faz a gente ter o resultado. Só um detalhe, Samuel e Vladimir, a conquista ela é bacana, mas eu vejo a base como a principal função da base, a formação do atleta. A gente também não acredita só na formação pela formação. A formação com o título é a cereja do bolo. Sandro, é isso que eu ia te perguntar. Muitas vezes na base a gente fica se perguntando o que é mais importante para aquela tardezinha, formação versus título, né? Porque título, claro, dá um carimbo, mostra que o trabalho foi bem feito, mas nem sempre quando você perde, o trabalho é ruim, né? Como você falou, tem uma metodologia por trás, tem todo um trabalho em desenvolvimento de categoria de base. É isso que eu ia te perguntar. Hoje o Ceará, ele trabalha, claro, para revelar jogadores, como você falou, cidadãos, atletas, em uma formação, né, que realmente precisa ser feita. Clube grande como o Ceará tem que ter uma categoria de base forte. Aí eu te pergunto, a base do Ceará, ela pensa em quais são os propósitos da base? Formação, venda, utilização no profissional, como é que você separa essas três vertentes? O clube tem um documento orientador da base que diz lá que a gente formar, né, utilizar desportivamente o atleta, e aí o futebol profissional decide se vai negociar ou não. Só que muitas vezes, Vladimir, o atleta às vezes não chega no profissional. Às vezes a negociação é feita antes, tá? Mas por que antes, Sandro? Porque ele desperta interesse de um clube também
uma camisa pesada e que se faz uma parceria. Porque esse é um aspecto importante a gente falar aqui, ó. Você tem uma categoria de base, você tem um sub-17 talentoso, tá? Eu não vou conseguir usar 11 jogadores do meu sub-17 e nem vou conseguir passar esses 11 jogadores para o sub-20. Como no sub-20 eu tenho um sub-20 como o do ano passado, que foi terceiro lugar na Copa do Brasil. Eu lembro que a semifinal foi lá no clube, na sede, e aí tinha alguns diretores lá, e disse, rapaz, esses meninos são muito bons, nós temos que subir todos. E eu até brinquei lá com o diretor, disse, diretor, não dá, tem que aproveitar aí 2, 3, que o trabalho já está sendo bem feito se a gente conseguir aproveitar 2, 3. Então, aí você tem que, às vezes, abrir o leque e emprestar o jogador, negociar o jogador na parceria, entendeu? Você fica com 50% do jogador, 50% é do Ceará. E lá na frente, você vai ter receitas todo ano na conta do clube. Entendeu? Uhum. Não tem como você aproveitar todos os atletas. Você aproveita os atletas que o departamento de futebol profissional entender que tem a cara do treinador da época, do que está lá gerindo o futebol, entendeu? Então, a formação, a base do clube é formar, usar desportivamente e o clube entender que possa vender ou fazer algum tipo de negócio, aí é do departamento de futebol profissional, mas a nossa principal metodologia, a principal função da base é formar o atleta, entendeu? E é até o mote da minha pergunta, né? O que seria o sucesso na base? Porque o sucesso varia muito, né? Sucesso, como a gente está falando aqui, não é apenas o título, mas também tem essa questão da formação dos atletas. Hoje, os jogadores que atuam no Ceará, nas categorias de base, existe uma formação para esses atletas internamente, dentro do clube, para futuramente, caso, vamos ver que se no futebol não conseguir render aquilo que eles esperam, eles consigam, até mesmo fora do futebol, conseguir algo na vida em relação à estrutura que foi feita junto ao Ceará? Samuel, um dos nossos pilares lá, assim, formar cidadão, né? Revelar atletas e formar o cidadão, né? Então, a gente tem uma equipe multidisciplinar, né? Composta por psicólogos, assistente social que acompanha os meninos na escola. O departamento de psicologia é bem ativo na pessoa da doutora Daniele. Então a gente entende que a gente está lá para formar o atleta, a gente quer o resultado desportivo, mas também o cidadão ali, se ele não der para o futebol, ele seguir a vida dele como uma pessoa de bom caráter, com bons princípios, entendeu? Então a gente, na base, isso também é formação, você formar a pessoa como cidadão, um cara correto, bom caráter, isso também é formação. Lógico que se o cara virar um bom jogador, você está conseguindo aliar o útil ao agradável, né? Sandro, aí eu pegando carona nessa pergunta do Samuel, a gente sabe que muitas vezes quando um garoto começa a jogar futebol, se depositam, né, nas costas dele toda a carga de uma família para Legal essa pergunta. Que essa família, o garoto pode ser o futuro, né? Sim. Nunca muito chamam de arrimo da família. Exatamente. Aí a pressão também é muito grande em cima desses meninos, né? Vocês na base do Vozão, vocês têm contato com esses pais? Ouvem os pais para falar dos sonhos que os pais têm, dos sonhos que esse menino tem, que está se formando, que está jogando no clube de massa, que tem muita torcida como o Ceará? Porque a gente vê que na categoria de base, muitas vezes tem muito jogador que se perde. O profissional é difícil, né? A concorrência é muito grande, mas na base também é. Às vezes o menino joga muito no sub-13, chega no sub-15 e não joga. Não vira jogador, né? Exatamente. É muito difícil também essa competição na categoria de base. Aí eu te pergunto, existe também um acompanhamento da base do Ceará com os pais desses meninos? Vocês têm contato diário com eles? Eles chegam para algumas queixas ou algumas questões? No início do ano, Vladimir, a gente costuma fazer um encontro com os pais, palestras com os pais, né? A gente reúne, separa por categoria, principalmente essas categorias mais novas, né? Que ainda são crianças, né? Sub-12, sub-13, sub-14. A gente reúne os pais lá no auditório, dá uma palestra para eles
e explica algumas situações alguns padrões de comportamento, né? Porque, como você bem disse, às vezes um menino, hoje acontece demais, hoje está muito recorrente isso. Um menino de 13 anos joga bola, deu um chute na bola, o pai acha que é um craque e deposita todas as fichas naquele menino ali, entendeu? Hoje não é proibido ter empresário, né, com 13 anos de idade, mas um menino de 12, 13 anos já tem um empresário. Ele não pode assinar, mas o pai assina por ele e fica ali recebendo algum tipo de ajuda, né? Sim. Então, a gente procura orientar os pais que, às vezes, o atleta com 13 anos, ele tem um tipo de rendimento. Quando chega com 15, às vezes ele não consegue jogar mais. E se você ficar nessa pressão em casa, você pode estar prejudicando teu filho. Eu costumo dizer muito para os pais, numa dessas nossas reuniões, eu disse, você quer ajudar seu filho? Quando ele chegar em casa, não conversa de futebol com ele. Porque Samuel e Vladimir, eu passo o dia com o menino no clube, ele passa o dia treinando lá, o Samuel é o treinador. Se o menino chega em casa, meu filho, como é que foi o dia hoje? Não, pai, o Samuel não gosta de mim não, o treinador. E se eu, como pai, chegar e disser, meu filho, ele não é bom treinador não. Ele realmente... O filho, o maior ídolo do filho é o pai. A partir do momento que eu, como pai, falo isso, ele vai acreditar no pai. Sim. Então, naquele momento, o pai está perdendo um atleta também. Não é só o clube que está perdendo, não. O pai, ele está pegando o sonho dele, pai, que às vezes é maior do que o do filho, e ele está enterrando. Porque o menino bota na cabeça dele, não, meu pai tem razão. Cara, eu vou contar um episódio aqui pra vocês, ó. Eu já tive episódios lá de o pai sentar, querer conversar comigo, sentar comigo lá na mesa e dizer, Sandro, eu não gosto desse teu treinador não, ele é muito fraco. Eu disse, mas, amigo, você tirou isso da onde? Você não acompanha treino, você não vê o que é aplicado aqui durante os treinamentos. Você tá com esse pensamento porque seu filho não joga, mas o teu filho... Em algum momento ele vai jogar, ele vai ser utilizado. Não está escrito aqui que ele tem que ser titular. Então, o pai, às vezes, ele prejudica essa formação do filho dele. Então, eu digo muito para os pais, não converse de futebol com teu filho. Chegar em casa, pergunta como foi o treino. Mas, se meu filho, se você não está jogando, é porque você precisa melhorar em alguma coisa. Se você for fazer essa contestação em cima do treinador, você está perdendo também. Não só o clube está perdendo o atleta. Você, como pai, no sonho do teu filho de virar jogador, você pode estar atrapalhando. E isso é é uma linha muito tênue, né, cara? Porque a gente tem também as situações de um atleta que é do sub-20, aí ele sobe ao profissional e até quando ele volta com outra mentalidade, ele volta com outra cabeça. Foi até uma conversa que a gente teve aqui com o João Marcos, né? Ele veio aqui também, entrevistamos aqui eu e o Antero Neto. E questionamos isso pra ele, né? Ele fala, cara, é muito delicado essa relação, porque quando o atleta, quando ele tá no sub-20 e ele sobe no profissional e joga 2, 3 jogos, pra ele voltar pro sub-20, ele volta com outra cabeça, ele volta com outro pensamento, e aí a gente tem que sentar, tem que conversar, tem todo o acompanhamento. E isso no Ceará também acontece em algumas ocasiões, e pra vocês também ter que contornar isso, tem que ser bem conversado o negócio, né, cara? Isso aí tem que ser junto com o departamento de futebol profissional. Isso tem que ficar bem claro pro atleta. Samuel é sub-20, vai fazer 2 jogos no profissional. Samuel, você não é atleta do profissional, você é atleta do sub-20 do clube. Você tá indo jogar, mas se o sub-20 precisar, você vai voltar e vai jogar no sub-20. Isso tem que ficar bem claro pro atleta. Porque às vezes a gente deixa subentendido e o atleta já acha que já é jogador profissional e ali aí quando ele volta para jogar no sub-20 ele já volta com outra cabeça, acha que está sendo rebaixado. Quando na realidade isso é um processo natural, pessoal. O jogador sub-17, sub-20, ele bater no profissional, voltar para jogar na base, isso é uma coisa muito natural. Todo clube na base faz isso, o Flamengo faz isso. O Palmeiras, a gente teve uma reunião agora recente dos clubes formadores, eu conversando com o João Paulo, que é o gestor lá do Palmeiras, ele disse, Sandro, quando eu vou para uma decisão de campeonato, para uma semifinal, ou um jogo importante, ou um clássico, eu ligo lá no departamento de futebol profissional,
falo com o Abel, falo com o Cícero ou com o Anderson, e disse, eu quero o Samuel, o Vladimir, o Vitor e o Zezinho para jogar hoje. Se eles não forem jogar lá no profissional, não estiverem relacionados, eles descem, jogam na base, depois voltam pro profissional. Isso é natural. Só que a gente tem que dizer para o atleta que é natural isso, que é um processo de formação. Só que às vezes não é dito, aí o atleta fica se achando que já está pronto, que ali ele está sendo rebaixado, entendeu? Sim. Por isso que às vezes você tem problemas com alguns tipos de atleta, porque a cabeça, às vezes, pra ele entender isso é difícil. Você tem que massificar isso no dia a dia, entendeu? Isso é um papo que você tem que ter no dia a dia ali. Você tá ali nos corredores do clube, bate um papo com ele, ei, vai lá no profissional, hoje vai jogar, mas eu vou precisar de ti aqui no sábado para jogar, entendeu? E isso é bem interessante, né? A gente tá vendo agora um Ceará final de 2023 que começa a projetar 2024, né, Sandro? A gente teve aí um saldo positivo nos estaduais e o Ceará para 2024 tem aquelas competições que a gente conhece bem, né? Tem a Copa São Paulo de Futebol Júnior já agora batendo em janeiro. E para essa competição, que 2023 foi bem atabalhoada pro Ceará, né? Foi muita dor de cabeça. Horrível. Teve situação de alimentação no hotel, teve muita coisa que acabou atrapalhando o rendimento da equipe no próprio campeonato. A gente faz uns 2 anos que nós adotamos a seguinte política. A gente leva para São Paulo uma equipe bem mais jovem. Por quê? Porque nós temos um calendário de base nacional. Aí a gente, em reuniões prévias, a gente decidiu fazer assim. Vamos levar os meninos muito sub-17 para a gente maturar na Copa São Paulo, para a gente ter o resultado lá na frente no Campeonato Brasileiro e até no processo de formação para frente, para o profissional. Então um menino já com 17 anos vivenciando a Copa São Paulo, jogos em campos ruins, né? Geralmente em janeiro em São Paulo tem muita chuva. Só que esse ano, para 2024, a gente mudou um pouco isso aí, tá? Porque esse ano foi muito ruim a Copa São Paulo pro Ceará. A gente ficou numa sede horrível, que era um hotel que estava fechado, o hotel foi reaberto só para a Copa São Paulo e colocaram as equipes lá. Então foi infecção intestinal, água com bactéria. Foi notícia nacional, saiu nos portais de notícia aí, né? Vocês acompanharam, então. E pelo momento, né, que a gente vive, o clube muito politizado, a gente decidiu esse ano, junto com o nosso diretor Israel, o presidente João Paulo, a gente decidiu levar uma equipe sub-20 mesmo, entendeu? Até com atletas 2003 de último ano, né? Que a Copa São Paulo pode jogar o último ano que vai poder jogar o atleta 2003, tipo, do último ano de sub-20, né? Isso o ano por que causa vem. da pandemia, né? Isso, exato. Então a gente decidiu levar os atletas, realmente uma equipe sub-20. Até que já foi conversado com o professor Wagner Mancini, ele disse, não, os meninos que estão aqui agregados ao profissional, eles vão jogar a Copa São Paulo. Então a gente espera esse ano que vem a gente ter um resultado um pouco melhor, até para apagar a imagem ruim que ficou de 2022, de 2023, não por culpa do Ceará e dos atletas, muito por culpa da estrutura que nos foi dada em São Paulo. Então quer dizer que o Jonathan, o Iago e também o Ezequiel Ivo, que estavam nos últimos jogos relacionados no time profissional do Ceará com o Wagner Mancini, eles vão jogar o Sub-20 e a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Com exceção do Ezequiel, que o Ezequiel é um jogador do CRB emprestado para o Ceará. Então o Ezequiel tem no contrato de empréstimo uma cláusula de opção agora. E o clube entende que não vale a pena a gente exercer esses valores em relação ao Ezequiel, mesmo porque você tem o Pablo, que é 04, um ano mais novo, jogador que fez 40 gols em 2 anos, né? Foi artilheiro da Copa do Brasil ano passado. Foi um jogador que foi bem agora na Copa Atlântico também. E você tem outros centroavantes com boa projeção lá, né? Como tipo Renan, 05. Então o Ezequiel, muito por conta de que o clube teria que exercer essa compra. E o clube entende que agora não é o momento de exercer, porque a gente tem outros valores aí, né? Sim. Mas o César, goleiro, o Iago, o zagueiro, o Jonathan, esses atletas vão conosco para São Paulo. O JV também? Agora JV também. O JV que fez agora sua estreia no profissional contra a equipe do Juventude no último jogo, né? Foi elogiado pelo Wagner Mancini.
É um exemplo que a base tá... JV vai também Sendo para que São o JV Paulo. também vai, né? Ele fez um bom jogo. Eu Acompanhou, assisti o jogo. Eu acho que ele fez um bom jogo, sim. Perfeito. Sandro, você tinha falado da metodologia da base do Ceará. Aí algumas bases do país tem um, como a gente chama de DNA, né, do clube, né, da forma de jogar. O Barcelona tem um, o Atlético Paranaense também tem. Alguns times ele tem que o jogador ele é formado para quando chegar no profissional jogar praticamente da mesma forma no estilo de jogo. Aí eu te pergunto, em algum momento o Ceará pensou em criar algo do tipo um DNA alvinegro de se jogar futebol? Porque a gente sabe que a torcida do Ceará ela é muito exigente, né? Historicamente ela abraça os jogadores da base, mas também tem muita pressão, né, em cima deles para você realmente ter uma história no profissional. Você tem que ser muito bom. Pega o exemplo do Arthur, o exemplo do Raul, de outros jogadores que passaram pela base e que jogadores que chegaram no profissional, Felipe de ontem também, e que realmente se destacaram demais. Existe assim essa metodologia de forma de jogo na categoria de base do Vozão? Vladimir, o que a gente tem, nós temos um documento orientador que diz assim, a maneira de jogar, a gente tem que jogar de várias maneiras, tá? A gente chama de maneira, a gente tem que ser híbrido. Por quê? O Ceará na base e no profissional. Por exemplo, no campeonato estadual, nós vamos ser uma equipe que nós vamos propor jogo. Nós somos os grandões da competição. Na Copa Nordeste, né? No Campeonato Brasileiro, tanto de base como profissional, em alguns jogos nós vamos ser protagonista, né? Outros jogos, não. Então, a gente tem que ter essa mistura de metodologia de jogo, de forma de jogo, não é metodologia, de maneiras de jogar. Então, o atleta é formado dentro dessa maneira híbrida. Uma hora ele vai jogar propondo o jogo, uma hora ele vai jogar com a linha mais baixa. Tanto é que a nossa metodologia diz captar bem e inserir no atleta aspectos técnicos, táticos, físicos e o mais importante hoje no futebol, psicológico. Que é para ele entender que em momentos você vai ser reativo, em momentos você vai ser protagonista do jogo. E o futebol hoje, tu tem que se adaptar ao jogo. Essa história de dizer que a minha metodologia é jogar igual o profissional, isso aqui vai para vender livro, tá? Eu vou logo te dizer que isso aqui é Barcelona e Real Madrid, tudo bem, porque eles fazem atletas para eles, né? E nem hoje eles estão até vendendo, né? Mas o Ceará, o Flamengo, o Palmeiras, eles fazem atletas para eles e para o mercado. Então eu não posso dizer que vou criar uma maneira aqui, tem que jogar só dessa forma, mesmo porque o Ceará está no 4º treinador esse ano. Isso Até então, como é que passa esse esquema tático, tipo do Mourinho, começou com 4-3-3, aí vem com o Barroca botando 4 meias, tirando os pontas. Então o atleta da base, ele tem que estar preparado para jogar em todos os modelos de jogo. E isso tem no nosso documento orientador lá. Entendeu? Isso passa por todos os treinadores. Todos os treinadores, quando são apresentados, eles recebem um documento orientador, que nosso documento orientador ali em linhas gerais aqui, Samuel e Vladimir, ele diz isso aqui: maneira de jogar, captar o jogador para determinada posição, altura. Às vezes eu apanho muito aí de alguns pais, de alguns outros aí. O Sandro não gosta de jogador pequeno. Realmente, o jogador pequeno hoje ele tem dificuldade para jogar. Não é que eu não goste, é o mercado. O jogador pequeno, ele tem que ser diferenciado tecnicamente para ele poder sobressair. É difícil o jogador pequeno jogar. Se você for assistir um jogo, qualquer jogo que você for assistir, mas assiste um jogo de base de brasileiro, vê como o pequeno tem dificuldade para jogar. Então isso tudo tem no nosso documento orientador na hora de captar o atleta. Tá? Então os treinadores já sabem disso. No início do ano a gente faz um seminário com todos os treinadores e com o treinador do profissional que está lá. Sim. Tá? E aí a gente tem uma conversa falando de futebol, sobre o que a gente pode melhorar na base para chegar no profissional com menos defeito o atleta. O treinador do profissional esse ano foi feito com o Mourinho, ele esteve lá conosco.
Depois o Barroca esteve lá, o Guto também esteve lá. O Mancini é porque chegou recente, mas o Mancini é um cara que gosta muito da base. Conversamos muito, entendeu? Então, a gente tem esse trabalho com... Vou te dizer, é uma integração? Chamo de integração, sim. Não como... como é que eu posso te dizer? Não como deveria ser um pouco mais, né, mais ativo isso aí. Mas a gente entende que o momento do clube é você lançar um menino e ele não for bem, a torcida vai execrar o menino, entendeu? Aí você se coloca no lugar de um treinador que está chegando, o cara é o terceiro ou quarto treinador do ano, aí ele lança 2, 3 meninos, o time não vai bem, e aí? Entendeu? Então, você tem que ter até esse cuidado na hora de lançar. E até o Wagner Mancini, nas últimas coletivas, ele meio que abre um pouco mais as portas para a base no ano que vem, né? Ele disse que quer um elenco mais enxuto, são 24 jogadores de linha que ele falou na coletiva, e quer trazer 6 jogadores da base do Ceará para poder serem observados no treinamento. Isso também é bom para a base, né? Para poder rodar os atletas. Eu te falo que o Wagner é um cara muito bacana em relação à aproximação com a base, tá? Ele, quando chegou no clube, ele procurou a gente para conversar, bater um papo. Chegou pro treinador sub-20 e disse: se você quiser ficar aqui no treino, você pode ficar os dias que você quiser. Pro treinador do 17 também. Já levou 2, 3 meninos de imediato para lá, entendeu? Então, ele tem esse viés de base. O Wagner tem esse viés de base. E até junto ao Wagner Mancini, a gente tem um papel hoje do João Paulo Sanches, que o Ceará estava meio com a função em aberto, que era do coordenador das categorias de base, que antes estava por aqui o PC Guzmão, ele foi demitido em março, em maio, por aí, entre esses meses, o Ceará ficou com esse cargo em aberto. Qual a importância de ter um coordenador de base acompanhando a base e fazendo a ponte com o time profissional do Ceará? Nos bons momentos, né? A gente, em Série A, nós tínhamos um coordenador na base, né? E um no profissional. Depois ficou um coordenador geral, né? O PC era um cara que estava muito presente conosco lá na base. Dava um expediente lá na base e outro no profissional. Um cara que acrescentou muito, principalmente no início do ano, que ele dá curso na CBF, né? Sim. O Armando, nós tivemos o Armando no princípio, em 2019, como coordenador. O Armando veio em 2019 só como coordenador da base. Depois ele veio em 2022 como coordenador geral. Nós tivemos o André Figueiredo como coordenador em 2021 e saiu, foi para o Corinthians. Então, o trabalho desses coordenadores é fazer ali o meio campo, né, com os treinadores, bater um papo, conversar. Vai lá no profissional, olha, observa se tem alguma necessidade, que lá na base de repente a gente tem um menino que não deu tempo de o treinador estar envolvido com 1000 coisas, que o profissional é outra pegada, entendeu? Então o trabalho do coordenador gira em torno disso aí. E o João Paulo Sanches, que chegou agora para ser coordenador, também é um cara bacana, que tem uma relação muito boa com a gente já teve algumas conversas aí, passamos os relatórios para ele. E também é uma pessoa que eu entendo que vem nos ajudar em relação também a esse aproveitamento dos atletas da base que tenham qualidade. Porque também não adianta aqui a gente dizer que vai aproveitar se o menino não tiver qualidade, né? E a gente, de 2019 para cá, a gente todo ano tem colocado 1 a 2 garotos lá no profissional. Se vão ser aproveitados é outra história, né? Mas sempre tem aí, se você pegar de 2019... até agora, sempre tem jogador da base no elenco profissional do Ceará. Uma pergunta que eu gostaria de te fazer, que tem um vizinho meu que ele tem um filho, joga futebol e tal, ele é louco pra colocar o menino pra jogar no Ceará, sabe? Vim falando: ei, Vladimir, cara, esse menino tem que jogar Ceará, cara, quero colocar ele lá na base do Ceará, como é que eu faço? Não, cara, vou perguntar pro Qual a idade Sandro. desse menino? Ele tem 8 anos, o menino. Tem que começar no futsal. Olha aí. Aí eu te perguntar, pra um pai que quer colocar um menino na base do Ceará, é o sonho, porque muitos vezes é o sonho do pai também, né? É verdade. É o sonho do pai, colocar ali pra jogar no time de coração dele, ver que o filho tem aptidão pro futebol. O que é que um pai precisa fazer, todo o processo, pra que o menino comece jogando na base do Vozão?
com essa idade que você falou, especificamente esse de 8 anos, começa no futsal, lá no ginásio, lá em Porongabuçu. Basicamente ele tem que levar os exames do garoto, né? Que está apto para jogar futebol, fazer esportes. Chega lá no ginásio, procura o Cícero, que é o supervisor da iniciação, e o Cícero vai dar a data para ele se apresentar lá para fazer uma avaliação, porque já tem competição sub-8 de futsal, né? E fora essa parte que é de rendimento, né? Tem a escolinha, né? A escolinha também funciona na sede do clube. Aí já a escolinha é pagando, né? Que aí o atleta vai ser inserido conteúdo nele, né? E já esse de 8 anos que você está citando aí, se o pai enxergar que o menino tem um talento, ele pode fazer uma avaliação no sub-8 no futsal. Aí pode integrar a categoria do sub-8 que já participa dos campeonatos de futsal. Sandro, você falou que o Ceará é uma das referências hoje, uma das melhores bases, né? Você colocou o Vozão aí no top 10. A gente recebe muito e-mail de pais que têm filhos de outros estados e que gostariam de integrar, né? De conhecer a cidade de Vozão, de ter um menino como jogador do Ceará, né? De categoria de base. Como é feita essa captação, Sandro, para jogadores de outros estados? De outros estados do Nordeste, porque o Ceará é uma das referências, né, no estado dos maiores clubes da região, né? Vladimir, a gente tem um projeto lá chamado Projeto Piloto, que a gente tem avaliações de fevereiro a novembro, todos os dias, de acordo com a idade dos atletas. Um atleta de outro estado, ele pode se inscrever no projeto piloto e fazer a avaliação dele. Agora, tem que ver o seguinte, se ele não está vinculado a outro clube. Se ele tiver vinculado a outro clube, aí o pai ou o representante tem que nos procurar, para a gente procurar outro clube, porque existe uma ética entre os clubes, principalmente entre os clubes formadores, que a gente não pega jogador de outro clube, só se tiver anuência do clube, entendeu? Mas aí é um processo natural, assim, bem simples, eu acredito. Você se inscreve, depois eu posso até te passar aqui o contato, e é marcada a avaliação de uma semana. A avaliação não é um dia, nem são 2 dias, é uma semana. O cara tem uma semana para demonstrar que joga bola, né? Sim. Legal. Mesmo ele sendo de outro estado. Aí nós não alojamos, tem uma pousada lá na frente, 1 ou 2 pousadas na frente do CT, e o garoto fica lá e faz o processo avaliativo dele. E até essa questão de outros atletas de outros estados, tem também a situação de atletas cearenses que acabam sendo revelados por outras equipes, né? Até do sul do Brasil. A gente viu recentemente o Internacional com alguns atletas, o Caio Vidal se destacou por lá, um cara que é cearense. E tem recente lá no Inter, não sei se é o Lucas, não é? É o Lucas, que é da base do daqui, Ceará. Do Ceará, exatamente. Formado na base do Ceará, e aí o Internacional tem uma questão contratual junto ao Alvinegro. Essa questão de captação é muito difícil, né, Sandro? Cada vez mais a gente vê profissionais que são cearenses que são contratados por equipes de fora. A captação hoje ela é muito ampla. O Ceará tem um projeto, você falou projeto piloto, tem aquele projeto também lá em Patos, na Paraíba, né? A gente fez uma parceria com o pessoal de Patos. Eles têm lá um campo, né? E eles fazem a captação pra gente lá, porque Patos, se eu não me engano, ela fica ali no meio de 2 cidades próximas ali, Sim. Campina Grande e tal. E os meninos que se destacam lá vêm pra cá. A gente tem inclusive o Cauã Nóbrega e o Daniel, que são sub-17, entendeu? Que foram captados lá. O Jefferson zagueiro que foi vendido ao Botafogo, também veio desse projeto. Tá? Essa captação, o Samuel, eu confesso para ti que é um processo realmente delicado, porque nós tínhamos um captador muito bom aqui, que era o Marlon Sandro. Sim. O Inter veio e levou, entendeu? E assim, a gente tem outros captadores que rodam e o estado, a gente tá, inclusive esse final de semana mandou um para Juazeiro, que estava tendo lá no Romeirão, na Arena Romeirão, uma captação. E não dá para você pegar todo mundo, né? Você tem ali, às vezes você capta um menino achando que ele é o bambambam, e às vezes o outro que não é essa coisa toda vai para um outro clube e acaba tendo um destaque. Então, a gente procura sim ver os atletas da cidade,
né? A gente tinha um projeto Areninha Alvinegra, que começou com o João Marcos, Sim. e que por um problema social, de segurança, nós tivemos que suspender. Mas de 15 em 15 dias, aos sábados, o João Marcos estava no Areninha da cidade e fazia uma captação dos meninos de 13 a 16 anos, né? Mas aí por um problema social, das areninhas, parte de segurança, a gente teve que começar a ter que pedir autorização para pessoas que não deveríamos, aí Sim. a gente acabou suspendendo até por segurança dos profissionais, entendeu? Sim. Mas é um processo, cara, de captação, é um processo assim que a gente tem, mas que todos os clubes em geral precisam melhorar. A captação é uma coisa que não tem como você dizer, a minha captação é a melhor que tem, não existe isso. Todas as vezes, todo ano você tem que melhorar esse processo de captação. E um desses pontos de captação, a gente tem hoje no Ceará 2 atletas que vieram do continente africano, né? Como é que é a relação com eles? Com o Steven Nuffo e com o Boateng? Já falo um pouquinho de português, né? Falo muita sacanagem, né? Já desenrola na resenha, né, com a galera. Mas já dá pra se comunicar com eles. Cara, isso aí foi um projeto assim, eu não sei se você deve ter acompanhado, a gente recebeu esse ano visitas aí do representante do FUA, da Inglaterra, do Real Múrcia. E esse representante do Real Múrcia, que era o presidente... É da Espanha, não, Múrcia? Eu me foge o nome dele aqui, só se eu pescar aqui no celular. Ele disse, Sandro, alguns clubes no Brasil estão trazendo os africanos para cá. Se você for ver, o Palmeiras tem, realmente, o Palmeiras tem um, o São Paulo tem outro. E ele disse, eu faço essa captação lá na Espanha. Os meninos vêm a custo zero. E se adaptarem, você tem um jogador com muita força, muita vontade, né? E o custo é... Aí eu disse, presidente, eu vou experimentar. E aí vieram 2. Eu queria um atacante, né? Mas veio um meia e um zagueiro. O Boateng é muito bom zagueiro. Muito bom zagueiro. Claro que ele está sendo... trabalhado, né? Está sendo lapidado, né? Ele tem muita força, às vezes tem uma força até desmedida com a determinada jogada. Sim. E estão sendo trabalhados. Como, cara, foram atletas captados aí a custo zero, nós não pagamos nem a passagem para eles virem para cá, tá? Então, não custa nada você trabalhar e você abre um mercado. Ou seja, lá em Gana, a gente tem um mercado aberto lá. Aparece algum jogador, eles têm interesse, entendeu? Então, a gente vai seguir nessa linha aí de abrir um pouco o clube, né? Porque a gente precisa, a base ela precisa abrir um pouco o clube, você precisa abrir um pouco o horizonte, sair só dessa... Não tem como você ter jogador só do estado, não tem. Até porque a nossa competição ela é nacional, como é que eu vou ter jogador só do estado, entendeu? Isso até, esses 2 jogadores também, eles vão ser integrados ao time profissional, ao time sub-20 que vai jogar a Copa São Paulo, não é isso? Vão, o Boateng ele treinou muitas vezes, ele tem muitas sessões de treino com profissional esse ano. Ele, quando o treinador era o Guto, ele treinou muitas vezes com profissional, entendeu? Ele não chegou a jogar porque tinha uma questão ainda da documentação dele, Ele né? não tava nem inscrito, né, pro Ceará também, tinha isso. Mas agora já tá tudo normal, tudo ok, eles vão à Copa São Paulo, sim. Perfeito. E agora esse planejamento para a Copa São Paulo de futebol de 2024. É prioridade para o Ceará a Copinha? O que a gente pode trazer de importante dessa Copa São Paulo que vai ser de 2024, Sandro? Ó, eu vou te falar um negócio aqui que vai soar como... a Copa São Paulo, para quem não tem calendário, ela é a competição mais importante do Brasil, certo? Mas para quem tem calendário de base, como o Campeonato Brasileiro, a Copa São Paulo ela é secundária. Vou te dizer por quê. A Copa São Paulo, há 10 anos atrás, era maravilhosa. Eram 24 sedes, campos bons, boas sedes. Hoje são 42 sedes. São 128 clubes, né? Expandiu demais, né? Você fica em sedes, às vezes, sem a menor condição, como nós ficamos esse ano. Entendeu? Campos são ruins, os campos, muita chuva. Então, a gente, esse ano que vem, mudou a prioridade, como eu relatei no passado aqui, no
pouquinho começo. atrás, no começo. Nós vamos com equipe sub-20 mesmo, né? Para mudar um pouco a imagem do que ficou esse ano, né? Mas assim, ela não é, vou te dizer que eu vou estar mentindo para ti se eu disser que eu vou para São Paulo querendo ganhar a Copa São Paulo. Lógico, se chegarmos, lógico que todo mundo quer ganhar. Mas a gente vai com o intuito de preparar os meninos, né, para as competições no restante do ano. Você tem Brasileiro Sub-17, Copa do Brasil Sub-17, Brasileiro Sub-20, Copa do Brasil Sub-20, entendeu? Então, ela hoje, pelo nosso calendário nacional, eu te digo que ela é secundária. Se nós não tivéssemos no calendário, ela seria primordial. Até para você colocar os meninos na vitrine para fazer algum tipo de negociação, né? Que muitos clubes usam para isso, né? E essa visão do Ceará é a visão de todos os clubes que participam de Campeonato Brasileiro. Não é uma visão única e exclusiva do Ceará, não. Até porque, né, Sandro, se você pensar no formato da Copa São Paulo, você só vai enfrentar uns times de grande enfrentamento mais fortes se você for avançando, né? Perfeito. As fases iniciais você vai pegando equipes mais fracas, então eu acho que você nem testa tanto, né, a garotada, né? O Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, você já enfrenta, né, os maiores do Brasil, né? Você tem um nível de enfrentamento Exatamente. grande. Só para ficar entendido aqui, que às vezes as pessoas podem dar uma conotação. Eu não estou menosprezando a Copa São Paulo, não. Tanto é que nós vamos com a equipe mais forte. Mas ela não é a principal competição para nós. Que tem um calendário todo ali, né? A principal competição para nós são os brasileiros, Copa do Brasil, né? O estadual que dá vaga para a Copa do Brasil, entendeu? Sim. Copa São Paulo é uma competição bacana, legal. Mas não é a nossa principal competição. Perfeito. Sandro, a gente já está chegando assim na reta final do nosso CearáCast. O torcedor do Ceará fica sempre muito esperançoso sobre a base, né? Em 2024, a gente queria saber de você, se é que você quer falar pra gente, né? Os jogadores que hoje estão na base, que os torcedores do Ceará podem ficar esperançosos que pode vir jogador a serem revelados. Todo ano a gente tem ali situações de atletas que são integrados ao time profissional. A gente teve aí no começo do estadual o Caio Rafael, Daniel Mazerotti, o Caio Rafael, o Davi também sendo aproveitado. Já no Cearense de 2024, o Wagner Mancini poderia utilizar alguns atletas da base do Ceará? O torcedor pode esperar isso? A gente tem alguns atletas lá interessantes, tá? Você falou, o Caio Rafael ainda é sub-20. Sim. O Daniel ainda é sub-20. O Wagner não chegou até a ver, mas por um motivo ou outro, acho que o Daniel estava lesionado. A gente tem o Pablo, um centroavante 04, que fez 40 gols em 2 anos. Gols em times grandes, Flamengo, Atlético Mineiro, Corinthians. Foi artilheiro da Copa do Brasil ano passado, né? A gente tem o Jonathan, zagueiro, 04, que já jogou com ele, um jogador interessante. E no Sub-17 a gente tem alguns atletas interessantes, tipo o Melk, que é um meia canhoto. Interessante, jogador inteligente. O Caio, que ainda tem idade de Sub-17, o Caio 07, que é um zagueiro volante, né? E a gente tem outro meia lá, o Caio Machado, que é um jogador também interessante, que estava lesionado, está voltando de uma lesão. Assim, é difícil, Samuel, eu te dizer aqui que tem tantos atletas, porque de repente estoura um que a gente nem estava na lista, tá pensando aqui, entendeu? Porque a gente tem uma transição que os atletas vão treinar todo dia no profissional. Às vezes vai um jogador que nem é titular, porque o titular está viajando para jogar, está em São Paulo para jogar um brasileiro, tá no Rio para jogar o brasileiro, aí vai um jogador que é reserva. De repente esse jogador treina bem no profissional, estoura e fica lá. Então, eu te digo que a gente tem atletas em condições de servir ao profissional. Aí se ele vai dar conta, se ele vai estourar lá, né? Isso é muito de como é tratado, de como é conduzido. Isso aí tem um imponderável. O futebol tem isso, né, do imponderável. Às vezes você aposta ficha aqui no Vladimir, quem estoura é o Samuel, entendeu? Vai muito da necessidade do treinador e de posição carente no elenco. Perfeito. Isso aí mesmo, mais ou menos isso, né? Vladimir. Você às vezes não tem, assim, esse aqui vai, e às vezes é um jogador que você não tá ali pensando, não tá contando tanto, e esse aqui dá estoura, certo, né? entendeu?
Perfeito. Mais um Ceará Cast falando sobre base. Fico feliz demais. Vladimir, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Samuca. Valeu, obrigado. Acabou, aí. rapaz. Tava Acabou, bom. foi rápido tava demais, bom demais. Sandro. Agradeço, gente. Já ficam as portas abertas, porque a gente já trouxe aqui o João Marcos, o Alisson Henry, Israel Portela. A gente trouxe uma galera boa aí Deixa da eu mandar um base, abraço cara. pro Israel, porque assim, cara, se a gente for num podcast, não mandar um abraço pra ele, ele fica cobrando depois. Cadê você falou lá do diretor, entendeu? Então, um abraço lá aí pro meu diretor. E que foi muito bacana o programa, tá? E a gente fica à disposição para outras vezes que você quiser. Eu espero que você me convide sempre depois de uma conquista, né? Não me chame né? depois de uma derrota que eu não venho não, entendeu? Momentos bons a gente vai trazer com certeza aqui Sandro Queiroz, que é um personagem importante na base alvinegro, como nós trouxemos aqui. O ano de 2023 foi bem importante e é sempre muito interessante. Você ouviu aqui o Ceará Cast com Sandro Queiroz, ele que é o gerente das categorias de base do Alvinegro de Porangabuçu. Agradeço a sua audiência, você que acompanhou aqui na TV Diário. Na próxima quinta-feira, às 10 horas da noite, te espero aqui. E se acompanhou o episódio pela metade, vai lá no YouTube do Jogada SVM, você acompanha o episódio completo. Eu com Vladimir Marques e também Sandro Queiroz. Espero vocês na próxima e um forte abraço, pessoal!